a gente precisa ter em casa e deixar disponível, né? Não no alto onde a criança não alcança. Deixar disponível revista, gibi, livros mesmo, interessantes, que entusiasmem, que a criança queira ver. E reserve um momentozinho do dia para leitura em família. Senta aqui, vamos, eu vou te contar uma história. Vamos criar esse hábito prazeroso. Eu não me esqueço das histórias que meu pai contava quando eu colocava a gente para dormir. Outra dica, participa da vida escolar do seu filho. Porque quando você mostra interesse pela vida escolar da criança, desculpe, você reforça a importância da educação e vai fazer o quê? Fortalecer o vínculo familiar. Entende? É toda uma trama do bem que vai funcionar. Como é que a gente faz isso? Participar da vida escolar do nosso filho. Bom, vamos lá participar dos eventos, das coisas que acontecem na escola, na medida do nosso possível. Claro que aqui vai uma dica também para que a escola organize coisas que são viáveis, devido à correria e ao tipo de vida que temos hoje. Então, precisa haver aí um equilíbrio, não é? Um favorecimento para ambos os lados. Outra coisa que você pode fazer nessa participação da vida escolar do seu filho conversa com ele sobre o que aprendeu naquele dia. Você vai buscar ele na escola, no caminho já começa a prosear. Vamos, conta para mim aí, o que você aprendeu, o que foi legal que você fez hoje. Demonstra interesse pelos projetos, pelas ideias dessa criança, né? Outra coisa, vamos promover a autonomia. Falei um pouquinho disso lá no começo. Ensinar a criança a ser independente é amar. E ensinar ela a ser independente nos estudos é mais importante do que resolver os problemas por ela. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos ensinar técnicas de organização, mas para isso você também precisa se organizar. Você explica como fazer as tarefas. Usar a agenda, mas você também tem que olhar a agenda do seu filho. Né? Incentivar a pesquisa e a busca por soluções, mas que partam de reflexões aqui, mas não dê resposta pronta. Ele vai quebrar a cabeça, vai. Aliás, falando em quebrar a cabeça, é uma coisa muito legal ele ter muitas quebra-cabeças para montar. Isso ajuda a organizar essa questão que eu estou falando. Então, assim, a criança menorzinha, você dá um quebra-cabeça de 6 peças, depois ele já quer uma de 12, e aí você vai ampliando, né? É muito legal, porque juntar as peças para formar alguma coisa é como buscar soluções. É um começo, é uma ideia de buscar solução, né? Vamos valorizar o esforço e não só o resultado? Isso é importante. Reforçar que o esforço da criança está acontecendo, mesmo quando os resultados não são os esperados, isso vai ajudar a construir a autoconfiança e a resiliência. Quem é que acerta tudo o tempo todo, gente? Vocês não erram também? Não é? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai celebrar as pequenas conquistas, porque as grandes realizações são feitas de pequenos hábitos, pequenas atitudes. Você somando forma uma grande realização. Então, vamos celebrar essas conquistas? Vamos celebrar, por exemplo, quando o aprendente, quando o nosso filho, quando o aluno termina uma tarefa difícil, ou quando ele melhorou em uma determinada disciplina, não estava indo bem, estava com muita dificuldade em ciências e, de repente, com esse incentivo, com esse trabalho todo, nossa, ele começa a se encantar com aquele aprender, né? E aí ele vai mergulhando na disciplina. Então, a gente pode usar frases assim, tipo, olha, eu vi como é que você se esforçou, olha, muito 10. Estou orgulhoso, orgulhosa desse progresso que você fez.
Aí o outro vai se sentir valorizado, acolhido. Outra coisa, estimule a criatividade e a curiosidade. Isso significa dizer que você não pode podar quando vem o questionamento ou a pergunta. Agora não é hora de perguntar isso. Não, para ele é. Para aquele aprendente é hora sim. O filho perguntou alguma coisa, então assim, a gente não tem que dar mega explicações. Você responde exatamente o que ele perguntou, mas valoriza essa curiosidade, né? E por quê? Valorizar a criatividade e a curiosidade vai fazer com que essa criança goste de explorar novos conhecimentos e pensar fora da caixa, né? Senão a gente fica, sabe, como burrinho de olaria, que tem aquele freio aqui assim, e ó, só olha para frente. Ele vai até a olaria e volta, vai até a olaria e volta. Né? Não, não, se desviar, danou-se tudo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos propor atividades práticas que a gente faça junto, ou experimentos científicos, digamos assim, né? Com artes, com projetos de pesquisa. Pesquisa significa, sabe, xeretar uma situação nova, um jogo que se possa manipular fisicamente. E, principalmente nesse quesito estimular curiosidade e criatividade, incentivar as perguntas, explorar temas que interessem para esse aprendente, para essa criança. E vamos fazer isso juntos. Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu numa sala de aula de quarto ano. Eu estava numa aula de ciências e estávamos falando de questões do ar, do equilíbrio, enfim, né? O aluno pergunta assim, ô Pro, como é que um avião tão pesado fica lá em cima? Como é que ele não cai? Ah, mas eu não sabia responder. Eu não sabia responder. Então, eu ia dizer para ele, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de pressão atmosférica, que não é hora de falar disso daí. Fazer isso. Porque para ele, aquela pergunta era interessante. Ele queria saber. Uma curiosidade natural. Você nunca pensou nisso, mas ele pensou. Então eu disse para ele, olha, eu não sei te responder, sabe por quê? Porque eu nunca pilotei uma aeronave, né? Não aprendi a fazer isso. Mas eu vou. Vamos combinar o seguinte: você vai pesquisar, pergunta lá em casa, eu vou pesquisar também. Ó, gente, vocês querem também saber por que, que o avião tão pesado fica lá em cima e não cai? Ai, Pro, a gente quer saber sim. Olha, nós fizemos disso uma coisa tão legal. Eu fui procurar, como neófita no assunto, eu fui procurar o professor de física do ensino médio. Professor, olha, surgiu essa pergunta assim, assim. Ele começou a sofisticar de um jeito. Eu fui lá no laboratório de história natural dele, laboratório de física. Ele era tipo assim, sabe aquela cara de cientista maluco? Ele era assim, né? O cara sabia muito. Só que muito e de um jeito extremamente difícil de compreender. Aí ele começou a me falar, me demonstrar, pegar. Eu falei, ih, professor, minhas crianças do quarto ano não vão saber isso, não. Não vão entender essa linguagem. Tá bom, mas eu te agradeço, eu vou pensar como é que eu vou fazer. Aí pensa daqui, pensa dali, eu fui presencialmente ao campo de Marte, me deu esse start. Fui lá, falei, quem sabe, né? Eles me ajudam a entender, né? E aí, é, eles falaram, tinha cabines de simulação de voo, e aí eu fui atendida lá pelo brigadeiro, pelo beijinho, não lembro a patente da criatura, mas era uma pessoa muito da aeronáutica, eu não sei muito as patentes, mas eu sei que ele era meio que um CEO, digamos assim, dali. E ele foi muito gentil, e ele me deu a ideia, ele falou, traz as suas crianças aqui. Eu falei, mas para quê? Como assim? Eles vão ser permitidos a entrar no simulador de voo. A gente vai contar para eles num bate-papo como é que acontece essa história do avião ficar lá em cima. E olha, Pro, sabe o que a gente pode fazer?
lá no campo de pouso de colagem, aqui do Campo de Marte, a gente pode fazer um piquenique com eles. E assim foi. Foi difícil, eu estava professora nessa circunstância. Foi difícil eu convencer, não é, a coordenação me deixar fazer essa saída exploratória. Não é passeio, porque passeio a gente passeia com a família. Com a escola você faz saídas que são para conhecimento, né? Então, organizei tudo isso. Antes foi tudo acordado lá no Campo de Marte e fomos, né? E aí é aquela coisa de sempre, a gente entra todas as crianças no ônibus, lembrando que eram salas de 40, 42 alunos. E não tinha auxiliar, não tinha nada disso, era eu e eles e eu. Então, entra todo mundo no ônibus, você tá com aquela listinha, né? E depois, necessariamente, você, de novo, com a listinha, para ver se não faltou nenhum, se você não esqueceu nenhum lá no Campo de Marte. Isso né? Depois a gente tem saudade dessas saídas, sabe? Porque era muito, muito prazeroso. Dá trabalho? Dá trabalho. É uma responsabilidade enorme, ou se é. Mas chegamos lá. E ele estava extremamente, o menino que fez a pergunta, ele estava extremamente curioso e todo mundo já tinha sido, digamos assim, inoculado com o vírus da curiosidade sobre aquele assunto. Fomos ao auditório e esse senhor, não era muito senhor, era um jovem, mas já com uma patente de líder ali, né? Então ele mostrou um filme preparado por eles mesmos, né? Em que essa explicação, essa exemplificação aparecia com muita clareza. Ele ia parando e ia falando. E eles ficaram, gente, você ouvia a voz do silêncio. Eles estavam vidrados naquele filme. Depois fomos para os simuladores de voo. Em cada simulador cabiam 2 crianças. Vocês imaginam que numa quantidade de crianças assim a gente demorou um tempinho, né? E os que estavam esperando para entrar nas cabines ficavam extremamente ansiosos. Mas deu tudo certo. Todo mundo passou pelas cabines de voo, eles entenderam aquela instrumentação toda, eles ficaram, nossa, que incrível, né? E aí, quando a gente. Eu tive assim uma tentação, tal, mas não, a gente tem que ter juízo, né? Porque eu queria que eles tivessem a experiência de voo real, né? E aí eu falei, não, não vai poder acontecer isso porque eu não trouxe, eu não tenho consentimento dos pais para fazer isso. Mas eu queria botar eles no helicóptero e dar uma voltinha ao redor ali da região, mas não, não fiz isso. Deu vontade, mas eu tive juízo. Então, gente, vamos propor atividades práticas, né? Como a gente está falando. E vamos fazer isso junto. E valorizar o interesse da criança, sabe? Não vamos vetar isso aí. Outra dica: vamos manter um diálogo aberto e acolhedor? Bora lá fazer isso? Porque num ambiente familiar, onde a criança se sente à vontade para expressar as suas dúvidas, para falar dos seus medos, expressar seus sentimentos, as suas conquistas, esse ambiente favorável a essas coisas, ele é essencial para o desenvolvimento emocional, entende? Porque a gente precisa reservar. Como é que a gente faz isso? Reservando um momento do dia para conversar com o seu filho, sua filha, sem distrações. Ou seja, estar para ele, estar para ela, numa entrega total, entende? Não fazer outra coisa ao mesmo tempo. Vai falando aí que eu estou aqui arrumando o almoço. Não, esse não é o momento do papo. Não. Mas se você organizar a sua rotina também, esses momentos vão aparecer.